Meus irmãos todos encontraram o livro do Gênesis, capítulo 26, do versículo 1 ao versículo 6, logo após o versículo 12 ao versículo 14. Assim nos diz a palavra do Senhor. Sobreveio à terra uma fome, além da primeira que ocorreu nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Versículo 2. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Versículo 3 diz: peregrina nessa terra, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e à tua semente darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. Eu multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e darei à tua semente todas essas terras. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz, e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerar. Versículo 12 diz: e semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. Engrandeceu-se o varão, e ia se engrandecendo, até que se tornou muito grande, e tinha possessão de ovelhas, e possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. E a igreja pode assentar-se glorificando a Deus nessa noite. Meus amados e queridos irmãos, nós estamos diante de um texto bíblico bastante conhecido, bastante falado. Haja vista que este texto ele fala muito ao nosso coração, ele vem ao encontro do nosso coração. É interessante porque Gênesis capítulo de número 26 fala de uma primeira experiência do patriarca Isaque. Observe que são experiências, ou é experiência individual, de forma individual. Observe que havia uma promessa sobre a vida de Isaque. A mesma promessa que repousou sobre o seu pai Abraão e posteriormente vai repousar sobre o seu filho chamado Jacó. É a mesma promessa. E observe que essa mesma promessa, ela vai repousar em ambos os personagens. Porém, mesmo eles recebendo esta mesma promessa, observe que ao longo da caminhada destes respectivos personagens, as experiências ao qual eles terão com Deus são experiências individuais. Basta observarmos. Isaque, ele nasce justamente no tempo ou no período em que Abraão tinha os seus 100 anos, o jovenzinho Abraão tinha os seus 100 anos. Observe que após isso, quando Abraão já tinha a idade de 160 anos, agora o seu filho Isaque vai gerar um filho chamado Jacó. Nesta época, Jacó tem os seus 60 anos, é a sua idade. É interessante isso, porque nós vamos observar mais à frente, quando Abraão morre com a idade de 175 anos, nesta época, Jacó, ele tinha a idade de 15 anos. É interessante isso, porque nós vamos observar que eles são contemporâneos. Eles viveram no mesmo período, ainda que Jacó tenha vivido pouco tempo com o seu avô, mas podemos observar que eles são contemporâneos. Abraão, Isaque e Jacó. Há uma promessa que repousa sobre eles. É a mesma promessa, mas a experiência ao qual eles vão ter com o seu Deus é uma experiência totalmente diferente. É uma experiência nova com o seu Senhor. É uma experiência individual. É interessante porque neste momento, o capítulo de número 26, é a primeira experiência. É o primeiro contato. É a primeira vez em que Isaque ele vai ter essa magnitude, essa experiência com o seu Senhor. Observe que em uma ordem cronológica da história, Isaque ele sai de uma região chamada Lairoi. Se os irmãos observarem Gênesis capítulo 25 e versículo de número 11, lá estava Isaque habitando justamente nessa localidade.
junto ao poço chamado Lairoi. É interessante esse cenário, porque toda vez que nós olhamos para esse cenário relacionado a este poço chamado Lairoi, automaticamente a nossa mente vai até Gênesis capítulo de número 16 e versículo 14, quando aquela serva chamada Agar, a serva de Sarai, ela tem uma experiência com o anjo, a experiência com o Senhor. Deus vai fazer uma promessa, há uma promessa sobre a descendência do moço chamado Ismael, o filho dessa serva chamada Agar. Agar saiu da casa de sua ama chamada Sarai. É interessante esse cenário porque Deus vai se apresentar para Agar e dizer: olha, volte para a casa da sua ama, volte para a casa da sua senhora, arrepende-te, humilha-te diante dela. Há uma promessa sobre Ismael. E justamente naquele cenário, junto ao poço, o poço ainda não tinha nome. E a partir daquele cenário, a partir daquela experiência, a partir daquele testemunho, aquele poço ou aquela herdade, aquele poço vai passar a se chamar Ber-Lairoi, cujo significado é aquele que viu MV, aquele que viu MV. Há uma colocação de um nome sobre este poço. E é justamente sobre essa localidade, justamente onde está sitiado este poço, é onde Isaac agora vai passar a habitar. Justamente uma localidade cujo significado é aquele que viu MV, aquele que viu MV. Coisa boa é habitar em uma localidade onde nós sabemos que somos contemplados por Deus, ou melhor, Deus está nos vendo, Deus está nos olhando. Aquele que viu MV. É extraordinário, é coisa gloriosa, é coisa majestosa, parece que nos impulsiona, nos inspira. E talvez ao olho natural podemos dizer: Isaac ali vai habitar todos os dias da sua vida. Ali Isaac vai firmar as suas estacas. Isaac não vai sair dessa localidade, ele vai permanecer ali até os últimos dias da sua vida. Porque coisa boa é estar em um ambiente onde o próprio significado do ambiente é aquele que viu MV. Mas observe que Deus é perito em chacoalhar com as nossas estruturas. Deus, Ele é perito em nos tirar da zona de conforto. Deus é perito de ir da contramão da ótica humana. Deus vai na contramão de tudo. Dentro da lógica do homem, Deus vai na contramão. É justamente neste cenário quando este moço chamado Isaac, ele já firmou as suas estacas, ele está todo preparado, ele vai permanecer ali, porque ele herdou tudo de seu pai, as vacas, as ovelhas, os servos, ele tem tudo ao seu dispor. Mas Deus começa a chacoalhar com as estruturas, não de forma local, mas de forma global, porque se nós olharmos, diz dentro de um contexto bíblico, que havia uma grande fome naquele tempo, como nos tempos de Abraão. A fome vai impregnar de forma generalizada toda aquela localidade. E é interessante porque um após o outro, daquelas regiões vizinhas, saem dali e vão ir em direção ao Egito. O sentimento ou a intenção é sair de sua localidade e ir para o Egito. Sair dessa localidade e ir para o Egito. Porque segundo a história diz que nesta época o Egito estava vivendo de vento em polpa, estava vivendo um período muito fértil, era um período de abastança para o Egito, um período de grande fertilidade para o Egito, tudo produzia lá, era um período de prosperidade no Egito. Então quem olhava para o Egito falava: lá é o nosso destino, vamos para o Egito é o nosso destino. E me permita dizer algo para alguém aqui nessa noite. Talvez ao longo da sua caminhada, por causa de alguns percalços, por causa de algumas crises que você tem enfrentado, você tenha talvez olhado aquele olhar de 360, tenha olhado ao seu redor e parece que nada está conspirando, nada está indo
de acordo com a promessa. Parece que tudo aquilo que estava de vento em polpa, tudo que estava bem, mas parece que de uma hora para outra, tudo desmoronou, virou de cabeça para baixo. Não é como era antigamente. Já o cenário não é mais como o cenário aquele que viu e me vê. Porque em momentos anteriores todos estavam olhando para ti. Havia holofotes, havia um período de prosperidade, havia um período de bênção sobre a sua vida. Mas parece que de uma hora para outra, tudo desmoronou, tudo foi de água abaixo, tudo, parece que a correnteza levou, parece que não há mais jeito, não há mais a luz no fim do túnel, e a única coisa que você vê no seu coração, no sentimento no seu coração é: vamos também para o Egito. Todo mundo está indo para o Egito, vamos abandonar esta localidade, vamos também para o Egito. E eu parece que vejo agora Isaac com toda a sua família, preparando o seu rebanho, preparando também as vacas, preparando as ovelhas, os seus servos, toda a sua casa, preparando as malas, indo em direção ao Egito. E aqui eu chamo a sua atenção nessa noite, porque justamente enquanto Isaac ele está indo em direção ao Egito, observe que Isaac é portador de promessa. Isaac é portador da herança do seu pai Abraão. Quando Isaac chegasse ao Egito, ele automaticamente seria bem recepcionado, porque Abraão é rico, Abraão é alguém próspero, Abraão é alguém de influência, ele tinha um poderio aquisitivo. Se Abraão chegasse ao Egito, não tinha para ninguém, Abraão seria o número 1 naquela localidade. Mas aí eu parece que vejo, enquanto Isaac ele está indo em direção ao Egito, observe que ele vai chegar em uma localidade chamada Gerar. Ele vai chegar em uma localidade chamada Gerar. Qual localidade que ele chegou? Qual localidade que ele chegou? É justamente nesta localidade em que Deus vai marcar um encontro com Isaac. Eu não sei quais os seus planos para 2024. Eu não sei o que você preparou. E talvez eu vou até mais além. Talvez eu esteja pregando para alguém aqui nessa noite que talvez por algum motivo você até já preparou a mala. A tua família já foi preparada, o coração já está preparado. Olha, qualquer momento nós podemos pegar as nossas malas e partir e sair. São mudanças de rota, mudanças de plano. 2024 parece que já começou meio agitado. Não era para ter começado assim, mas parece que já começou agitado e você está indo em direção a um outro destino. Mas observe que quando Isaac ele chega justamente em uma localidade chamada Gerar, é nesta localidade chamada Gerar que eu quero chamar a sua atenção. É o meio caminho. Essa localidade chamada Gerar ficava nas extremidades de Gaza e Berseba. E é justamente nessa pequena comunidade, neste pequeno povoado chamado Gerar, uma localidade que nada produzia, ainda que o significado do seu nome seja de fato seja o significado de pernortear, somente passar uma estadia. É justamente nessa localidade que não está prosperando, não é um terreno fértil. É justamente nessa localidade, o meio caminho em direção ao Egito, que Deus vai se apresentar para Isaac. Me permita dizer algo para alguém aqui nessa noite. Talvez você já até tenha tomado o percurso para alguma localidade, ou para algum propósito, como você preferir. Você talvez, espiritualmente falando, até já preparou as malas, ou talvez em áreas da sua vida você disse mudança de rota, vamos para lá. Mas observe que nessa noite Deus está fazendo este ambiente da terra chamada Gerar. É a terra do encontro com Deus. E Deus está dizendo nesta noite: as experiências que você ainda não teve, você vai ter comigo. 2024 não é qualquer ano da sua vida, não. Vai ser o melhor ano da sua história. Se prepare, porque quando todos falarem: ei, não tem jeito em Gerar, não tem forma alguma de algo acontecer, Deus manda te dizer que nesta noite Ele vai se manifestar, Ele vai se apresentar. Haverá uma aparição da parte de Deus. Deus vai se revelar para ti em Gerar, oh glória.
localidade chamada Gerar é interessante porque era uma região antes do período de seca, antes do período de fome. Era uma terra fértil e adequada para ser regada. Era uma localidade abençoadíssima. Mas neste momento, em Gerar, nada estava produzindo. Nada estava produzindo em Gerar. E talvez alguém olhasse para Isaac e falaria para Isaac: Isaac, é loucura permanecer em Gerar. É loucura estar nessa localidade. E aí continua o caminho. Vai em direção ao Egito. O Egito já está de braços abertos para lhe recepcionar. Observe que em alguns momentos da nossa vida, nós até achamos que estamos fugindo do propósito. Estamos fugindo daquilo que Deus tinha estabelecido para a nossa vida. Que nós estamos fugindo da promessa. O que dizer de Jonas? Tentou tomar um outro percurso, mas Deus foi em direção a Jonas. Nem se for necessário pegar uma baleia, um grande peixe, Deus faz aparecer um grande peixe. Mas que Ele vai se manifestar a você, Ele vai, oh glória! O que dizer do homem chamado Paulo ou Saulo? Justamente no caminho de Damasco, para aquele que tem promessa de Deus, Deus se manifesta. E nessa noite Deus está dizendo para alguém aqui: se prepare, porque haverá uma visitação da minha parte sobre a sua vida. Você pode até achar que o período é infértil, que o período é de crises intensas, que nada vai prosperar, que não tem mais jeito algum. Você até diz: ninguém me vê, ninguém me olha, não tem forma alguma de algo acontecer. Eu vou ir em direção ao Egito. Mas nesta noite Deus manda dizer para alguém, como Ele disse para Isaac, lá no versículo 2: e apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito. Habita na terra que eu te disser. E eu parece que vejo alguém que já se segurou até no banco. Eu não sei qual era a rota que você tinha planejado. Eu não sei qual era o percurso que você tinha planejado no seu coração, na sua mente. Eu não sei qual era o propósito, mas Deus está dizendo: ei, cuidado. Cuidado, porque Egito não faz parte da promessa que eu tenho na sua vida. Cuidado, porque Egito não faz parte do processo que eu tenho na sua vida, não. Permaneça em Gerar. Aguenta firme o processo. E processo é assim, é somente por um período. Processo é somente um prazo na nossa vida. É somente por um momento. E Deus está dizendo: ei, aguenta este momento, aguenta este processo, porque quando você passar por Gerar, quando você passar por este processo, vai haver prosperidade, vai haver bênção recalcada sobre a sua vida. Gera para você ter recebimento, porque nesta noite Deus está fazendo promessa para crentes aqui nessa casa. Do jeito que está, não vai continuar. Haverá visitação da parte de Deus para alguém aqui nessa casa. Oh, glória! E apareceu o Senhor. Eu sou muito jovem ainda, meus irmãos. Eu sou muito novo no ministério. Eu tenho apenas 32 anos. Faço 33 em agosto. Sou muito novo. Mas eu me lembro quando eu era mais novo ainda, eu vendo a minha mãe sempre orando, buscando pela família. Minha mãe foi a que ganhou a família para Cristo. É claro que após eles terem casado, alguns deles tomaram as suas rotas, os seus caminhos em que eles desejavam prosseguir. Mas eu me lembro desde muito novo que a minha mãe sempre mulher de oração, mulher de fé. E ela falava: tem promessa de Deus sobre a minha família, sobre a minha casa. E eu não vou abrir mão das promessas. Vou permanecer debaixo de obediência. Porque no momento certo vai gerar. No momento certo vai produzir. No momento certo vai dar frutos. E frutos para o reino. É no momento certo, é no momento de Deus. Deus está dizendo para alguém aqui nessa casa: descansa o teu coração, descansa a tua alma, porque só por mais um pouquinho de tempo o que há de vir virá e não tardará. A
Aguenta firme, mulher. Aguenta firme, homem. A promessa que eu estabeleci sobre a sua vida, não há borracha do inferno que possa apagar aquilo que eu assinei embaixo. Vai acontecer. Vai acontecer. Levante a sua mão, porque eu estou sentindo uma graça aqui nessa noite. Eu estou sentindo uma presença aqui nessa casa. Eu vejo Deus visitando pessoas aqui. Eu não sei qual é a sua gerar. Eu não sei qual o período de crise na sua vida. Eu não sei quais os períodos de crise, de períodos circunstanciais. Mas Deus está dizendo: ei, eu vou te visitar hoje, mulher. Eu vou te visitar hoje, homem. Se prepare, porque eu já estou entrando lá na sua casa. Eu já estou entrando lá no seu trabalho. Eu estou em Xarabacalaba. E apareceu-lhe o Senhor. Se você pode, olhe para um ou mais irmãos e diga: quem apareceu foi o Senhor. Quem apareceu foi o Senhor. Talvez você já tenha tentado colocar expectativa em muita gente. Você já bateu em muitas portas, mas nenhuma porta se abriu. Ninguém conseguiu estender a mão. Não é que eles não conseguiam ou não tinham poder para isso, não. É porque existem momentos da nossa caminhada que é somente nós e Deus. É o particular com Deus. São as experiências, a experiência individual com Deus. E Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite: quem vai se revelar para ti não é A, não é B, mas sim o teu Deus. Aquele que te formou, aquele que te levantou, aquele que fez promessa sobre a tua vida. Deus está pegando em mão de crente nessa noite e dizendo: ei, eu te levanto, eu te sustento, eu estou contigo nessa caminhada. Alguns momentos da nossa caminhada, e Deus permite que nós saiamos do convívio familiar, como aconteceu com Isaac, para que nós tenhamos as nossas experiências com Ele. Você pode ter vários contatos no seu celular, no seu WhatsApp, mas parece que ninguém te liga, ninguém manda mensagem. O que é isso? É a gerar de Deus na sua vida. Mas descansa o teu coração, descanse a tua alma, descansa. Se você pode, fala para um mais irmão, diz: descansa, calma, calma. É só por um pouquinho de tempo. É só por mais um pouquinho de tempo. Este processo vai acabar, o deserto vai acabar, o vale vai passar, tudo isso vai passar. Haverá um tempo novo da parte de Deus sobre a vida de alguém aqui nessa casa, glória. E eu me lembro que ainda, enquanto muito jovem, minha mãe sempre buscando em Deus. E eu me lembro que eu tinha a idade de 6 anos, a minha primeira experiência nítida com Deus, a respeito de período de sequidão e que Deus pode intervir. E a partir daquele dia eu nunca mais duvidei que Deus pode intervir em situações. Eu me lembro que eu tinha 6 anos, e um período muito difícil na nossa casa, mais difícil mesmo, conturbado, crises em cima de crises. O meu pai naquela época não conseguia emprego, era dificuldade muito grande. Nós morávamos em Santa Catarina, lá em Blumenau. E eu me lembro que naquela época o meu pai tentou de todas as formas conseguir emprego, mas não conseguia, nenhuma porta se abria para ele. Até mesmo o meu irmão mais velho naquela época também não conseguiu emprego. E eu era o caçula da casa, E eu me lembro que a dificuldade era muito grande. E nós estávamos naquela casa, eu, meu pai, minha mãe, as minhas duas irmãs e o meu irmão mais velho. Dificuldade muito grande. E eu me lembro que um dia minha mãe foi abrir o armário de casa e não tinha nada para que nós pudéssemos se alimentar. E na mesma hora a aflição tomou conta de toda a família. E agora o que vai ser de nós? Mas naquela época nós estávamos naquele primeiro amor, desde o maior ao menor, estava no primeiro amor. A minha mãe, com toda a sua família, com toda a nossa casa, tinha acabado de entregar a vida a Cristo. E eu me lembro que naquele tempo minha mãe sempre orando, e ela falou: não, nós vamos orar, Deus vai intervir na situação.
As coisas podem estar difíceis para o homem, impossível para o homem, mas tudo é possível para Deus, oh glória. E ela colocou todos nós para orarmos, desde o menor ao maior, e começamos a orar. E enquanto nós orávamos, era uma tarde, eu lembro como se fosse hoje, eu ainda muito novo, sem entender muita coisa. E nós orando ali, enquanto orávamos, nós escutamos uma buzina lá na frente, lá no portão. Uma buzina, um irmão tinha acabado de chegar no portão, lá fora. E nós saímos para ver, paramos um período de oração, fomos recepcionar o irmão que tinha acabado de chegar. Enquanto nós fomos recepcionar o irmão que estava lá no portão, o meu pai e minha mãe foram cumprimentar ele, cumprimentaram. E o irmão disse: olha, irmã Silvia, pode ser loucura da minha cabeça, mas eu sei que não é. Eu estava hoje à tarde no mercado, há poucos instantes no mercado, e enquanto eu estava colocando a compra no meu carrinho para levar os mantimentos para a minha casa, eu escutei uma voz bradando no meu espírito e dizendo: pegue mais um carrinho, e tudo que você colocou de compra no teu carrinho, você vai colocar nesse segundo carrinho. E eu disse: não, é loucura da minha cabeça. Mas eu fui obediente àquela voz e comecei a colocar tudo que estava no meu carrinho, comecei a colocar também no segundo carrinho. E enquanto ele colocava, aquela voz bradava ainda dizendo: continue colocando. E eu coloquei, fui obediente àquela voz. E eu disse: e agora, Senhor, o que eu faço? Agora você vai para casa lá da irmã Silvia. E ele começou a contar aquela experiência com Deus. E naquele dia, naquela tarde, nós vimos o quanto Deus, Ele pode mover os céus e a terra em favor dos seus servos. Eu não sei qual o ambiente adverso que você está enfrentando. Eu não sei qual o momento de dificuldade que você está enfrentando. Talvez a gerar na sua vida está intensa, parece que não vai passar, não vai acabar nunca. Mas Deus está colocando sementes na sua mão hoje. Não são sementes físicas, são sementes espiritual. E Deus está dizendo: ei, semeia nessa terra fértil, porque aquilo que você semear, você vai colher 100 vezes mais. 100 vezes mais, oh glória. O versículo 12 diz: e semeou Isaque naquela mesma terra. Qual terra? Terra de Gerar, a terra da sequidão, a terra da fome. Enquanto ele está semeando naquela terra, parece que vejo alguém dizendo: Isaque, é loucura da tua cabeça, não vai acontecer nada, é sequidão em cima de sequidão, é fome em cima de fome. E eu parece que vejo, o texto me dá a entender isso, eu parece que vejo Isaque pegando aquela enxada e carpinando e tentando plantar, semear naquela terra dura. E enquanto ele está ali debaixo daquele sol escaldante, alguém dizendo: para com isso, Isaque, para com isso, Isaque, para com isso, Isaque. Isaque olhando para os céus e dizendo: Senhor, eu estou debaixo de uma palavra, eu estou debaixo de uma palavra, eu estou debaixo de uma palavra. Levante as suas mãos aos céus, porque eu sinto de profetizar nessa noite. Não é por causa da terra, não é por causa da terra, e sim por causa da bênção que está sobre ti. Não é por causa da terra, é por causa da promessa. Não é a terra, não é por causa da terra, não, é por causa da promessa. E Deus está dizendo para alguém aqui: ei, onde você colocar a planta dos teus pés, vai produzir, se prepare, vai produzir na tua casa, vai produzir no teu ministério, vai produzir no teu trabalho, vai produzir na faculdade, vai produzir por causa da promessa.
Gostei dessas línguas estranhas aqui. Opa, eu gostei desse aleluia aqui atrás. Gostei deste aleluia, desse glória a Deus aqui atrás. Eu vejo já Deus fazendo produzir a terra. Eu vejo no ambiente espiritual algo acontecendo. Há um reboliço. Aquilo que levaria anos para acontecer, dentro de poucos dias vai acontecer, porque a promessa de Deus é Isaac. Vai debaixo da promessa. Vai debaixo da promessa aí. Não duvida, Isaac. Não murmure, Isaac. Não duvide, porque a promessa da minha parte vai colher. Vai colher. Vai colher. Ante as suas mãos, porque eu sinto uma graça descendo aqui nessa casa. Eu sinto uma graça descendo aqui neste ambiente. Eu sinto um poder envolvendo crentes aqui nessa noite. E Deus está dizendo para alguém aqui: ei, do jeito que está não vai continuar não. Há uma promessa sobre a tua vida. Você tinha pensado que eu tinha engavetado a promessa. Você tinha pensado que eu tinha esquecido de você. Você tinha pensado que eu tinha parado de te enxergar, de te olhar. Tinha pensado que eu tinha te abandonado. Ei, mas eu não te abandonei. Eu não te esqueci. Cada lágrima que você derramou, cada lágrima que rolou pelo seu rosto, eu estava lá. Eu estava lá. No período de crise da sua vida, eu estava lá. No período de dores da sua vida, eu estava lá. Quando te rejeitaram, eu estava lá. Mas nessa noite se prepare, porque há uma visitação da minha parte sobre a tua vida. Hoje. Deus está visitando crentes aqui nessa noite. Deus está visitando crentes aqui nessa noite. Deus está dizendo para alguém aqui nessa casa: aquela semente debaixo de oração, aquela semente debaixo de lágrimas, de muita luta. Alguém até disse que o teu filho não tinha mais jeito, que a tua filha não tinha mais jeito, que o teu esposo, a tua esposa não tinha mais jeito. Ei, eu digo para ti que tem jeito sim. O homem não tem poder de dar a última palavra. Quem dá a última palavra na sua vida sou eu. E nessa noite eu digo para ti: vai colher 100 vezes mais, porque a promessa da minha parte é a promessa da minha parte. Receba da promessa sobre a sua vida. E curve a sua cabeça e eu finalizo aqui agora. Espírito Santo de Deus, o Senhor me fez lembrar de experiências lá enquanto era muito novo. O Senhor é o Senhor que entra com a providência. E há crentes aqui nessa noite, Senhor Deus, que somente o Senhor sabe como iniciou 2024. Mas, Senhor Jesus, há uma promessa sobre a vida deste crente. Há uma promessa sobre a vida desta mulher. Há uma promessa sobre a vida deste homem, deste jovem que está aqui, deste adolescente. Espírito Santo, há uma promessa da tua parte sobre esta igreja. E eu tenho total convicção que aquilo que está sendo ministrado neste altar é da tua parte. E, Senhor Jesus, há uma palavra sobre a tua igreja. E que de forma individual para pessoas aqui nessa noite, é tempo de ampliar a tenda. É tempo de firmar as estacas, porque há um tempo novo, há um tempo de regozijo, há um tempo de colher 100 vezes mais daquilo que foi plantado. Há um tempo novo, há um tempo novo, há um tempo novo. Espírito Santo de Deus, eu te peço, se é para colher na área espiritual, eu te peço,
que nessa noite esse crente passe a colher no ambiente espiritual. Senhor Jesus, separa colher na área da saúde. Cura, Senhor Jesus, que haja uma colheita na área da cura. Senhor Jesus, se há nesta noite, no ambiente físico, seja em qualquer área da vida deste crente, que haja colheita, que haja colheita, que haja colheita, porque a promessa é da tua parte. Nenhuma das palavras que o Senhor liberou vai cair por terra, não. A promessa vai acontecer. A promessa vai acontecer. A promessa vai acontecer.